Houve um período na vida de Davi que a Bíblia diz que Satanás incitou, sugeriu para que ele pecasse contra Deus. E o texto diz assim: então Satanás se levantou, não ainda essa folha que eu lhe dei. Então Satanás se levantou contra Israel, incitou. Satanás não fez, ele sugeriu, ele incitou Davi a levantar o censo de Israel, contar os soldados. Quando fala censo, era para contar. E da maneira que ele fez, ele pecou. Lá em Êxodo 30, Deus permitia contar o povo de uma forma. Quando fosse fazer, cada pessoa tinha que até ofertar por ela. Deus deu as instruções. Primeiro que ele já começou a fazer errado. Ele mandou contar o povo da maneira dele. E a intenção dele em contar o povo foi má diante de Deus. Por quê? Diz assim: disse Davi ao seu comandante do exército, Joabe, ao chefe do povo: ide levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan. Trazei-me a apuração para que eu saiba o número. Então o capitão Joabe disse para ele: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, ó meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e obedeceu, e percorreu todo Israel. Então voltou a Jerusalém, e deu Joabe à mão de Davi o recenseamento do povo que havia em Israel: 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá 470.000 homens que puxavam da espada. Muito bem. Veja que quando o diabo sugeriu a ele que ele fizesse o censo, o pecado de Davi, primeiro, ele fez da maneira errada, que não foi estabelecida por Deus. E o segundo erro, a vida toda de Davi, Deus foi com ele. Você que conhece a história de Davi sabe. Davi derrubou Golias, Davi matou 1.000, matou 10.000, está lá, as mulheres cantavam. Davi venceu muitos com pouco, fez mais com menos. Davi nunca se apoiou na sua condição, na sua capacidade. Pelo contrário, nenhum soldado queria enfrentar Golias. E ele disse: quem é esse incircunciso, esse gigante, para afrontar o Deus vivo? Em nome do Senhor dos Exércitos ele vai cair. E Davi pegou uma pedra, 5 pedras, e foi na força de quem? Dele ou de Deus? E derrubou o gigante. Só que aí é que está. Quando a pessoa começa a viver momentos de prosperidade, momentos em que a vida está indo bem, infelizmente, se ela não vigiar, ela é tomada pela arrogância, pela autossuficiência, autoconfiança. Não preciso mais. Não é bem assim. Não é desse jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Pensando bem, eu consegui porque eu sou trabalhador, né? Mas eu estava analisando. Venhamos e convenhamos. Eu tenho mérito em tudo isso. Esse foi o erro de Davi. Ele deixou de confiar em Deus. Aquele censo que ele fez é porque ele começou a se apoiar na sua força. E ele começou a imaginar: poxa, quantas vitórias, quantas conquistas, quantos soldados, porque eu quero saber quantos há. Ele estava começando a se apoiar não mais em Deus,
ele começou a se apoiar naquilo que Deus deu para ele. Porque quem sabe Davi não era nada. Era um simples pastor de quê? E foi esse o pecado de Davi. E hoje não é diferente. Há pessoas que quando começaram na fé, elas se apoiavam em Deus. Eram pessoas que em tudo colocavam Deus à frente. Em tudo apresentavam um jejum. Em tudo oravam. Em tudo iam para o altar, confiantes. Mas bastou elas prosperarem um pouco mais. Bastou elas vencerem suas situações que outrora eram inferno na vida delas. Bastou melhorar a vida, elas se tornaram autossuficientes. Muitas até arrogantes com as coisas de Deus. Não preciso mais. Não necessito. Agora não. Deus sabe que não preciso no momento ou que não posso. E seguem na força do seu braço. Ponto. Veio uma praga sobre Israel. E essa praga veio em quê? Naquilo que ele se apoiava. A praga tocou aquilo que Davi se apoiava. Veja que não é isso que... Veja se não é isso que acontece nos dias de hoje. Quando a pessoa começa a colocar o coração em coisas, em pessoas, e não mais em Deus, quando a praga vem, toca naquilo que ela se apoia. Agora eu duvido alguém tocar em Deus. Eu duvido alguém derrubar Deus. Mas derruba aquilo que ela se apoia. Caiu 70 mil soldados com a peste. Foi quando Deus mandou o profeta a Davi e disse o seguinte: naquele mesmo dia veio Gade, o profeta, ter com Davi e lhe disse: sobe e levanta ao Senhor. Levanta quem? Um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Por que esse lugar? Esse lugar posteriormente se tornou o lugar da construção do templo de Salomão. Davi fez o quê? De imediato subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe ordenara. É isso, olhe para cá por gentileza. É isso que Deus quer ver em você. Deus quer que você ouça a voz dele. E que você vá para o altar segundo a voz dele. Para quê, pastor? Para honrá-lo. Para mostrar confiança. Para mostrar que sua força não está em coisas e em pessoas, mas nele. Davi não rejeitou o conselho e foi. Olhou o dono da eira, Araúna, do alto, e vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma e oferece ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a aparelhagem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus, porque não era o Deus dele, ele não era israelita, te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Ponto. Aqui está o perfeito sacrifício. Quando a pessoa tem consciência que ela está fazendo algo para quem? Ela não tem a capacidade de dar sobra para Deus, resto para Deus, oferecer para Deus algo que não lhe custe. Ela tem consciência que aquilo que ela vai fazer para Deus tem que lhe custar, em tudo. Porque é para Deus que ela faz, não para a igreja, não para o homem. Isso se chama confiança, fé e honrar a Deus. Por favor, se você não quer fazer e não sabe o que é isso,
não critique. Quem sabe um dia você aprende. Mas como diz a Bíblia, não julgue, não condene. Você vai arrumar mais um problema com Deus. Davi disse para o Araúna, não quero. Você está facilitando para mim, não quero facilidade. Eu vou dar para Deus o que me custe. Vou pagar o devido preço. Nem adianta você baixar. Eu vou dar o que me custa para Deus. E aí diz o texto que Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Muito bem, aqui nessa passagem, nós entendemos que nós temos que se apoiar em quem? Em Deus. Quem é a nossa confiança? Deus. Nós não somos nada. E o altar é o lugar da confiança, da fé, da reverência. Por isso que agora nós vamos passar pelo altar.